O Hora de Agir de hoje veio até à Escola Superior Agrária de Elvas do Instituto Politécnico de Porto Alegre. E viemos aqui falar de sustentabilidade na agricultura, do regadio que alterou a paisagem do Alentejo e de um projeto muito inovador. Num tempo de crise climática, onde as secas vão ser cada vez mais longas, importa fazer uma boa gestão da água. 75% da água é utilizada na agricultura e por isso importa cada vez mais cuidar da eficiência hídrica e por isso viemos aqui conhecer um projeto chamado o Agro Water Saving, que é um projeto desenvolvido na academia e que já está disponível para os agricultores da região. O Alqueva transformou um Alentejo onde há uma geração faltava a água e faltavam as oportunidades. 130 mil hectares de regadio trouxeram investimento, emprego e desafios muito diferentes da região desertificada e carente de há 25 anos. O Alqueva trouxe água às populações e fixou as pessoas no território, mas trouxe também reservas de água que hoje preparam muito melhor a região para as alterações climáticas. Os 130 mil hectares de regadio ajudaram principalmente na construção de um player mundial na produção de azeite e amêndoa, mas representam apenas 5% no Alentejo, onde permanecem 95% das extensas áreas de sistemas silvopastoris mais conhecidos por montado. São 2.200 milhões de hectares onde algo não correu bem. Começou a chover menos na primavera e os cereais de sequeiro tornaram-se inviáveis porque os solos se degradaram. Sempre o solo, tão esquecido e tão maltratado, desde as campanhas de trigo do Salazar que levaram à sua erosão e completo esgotamento. Há uns anos, em Castro Verde, um projeto de uma unidade experimental liderada pelo professor Eugênio Sequeira mostrou que era possível fazer diferente. Em 1000 hectares, na escala de um concelho, foi possível, em sementeira direta, com não lavoura, com rotação de culturas, aumentar a matéria orgânica dos solos de 0,2% para 4%. Os agricultores, que antes produziam uns pobres 500 a 600 kg de trigo por hectare, passaram a produzir 3.000 kg por hectare. Aqui se comprovou que era possível fazer agricultura de forma sustentável, conservando a água, preservando os ecossistemas, cuidando do solo como deve ser e, ao mesmo tempo, aumentando o rendimento da terra e do agricultor. O sistema científico e tecnológico tem dito presente na procura de formas de agricultura mais sustentável, que preserva a biodiversidade e promova a boa gestão da água. A água que agora, num tempo de alteração climática, já não sabemos quando e em que quantidade irá chegar, está também no centro das preocupações. É por isso que nasceu o projeto Agro Water Saving, do Politécnico de Porto Alegre, de grande utilidade para o agricultor, que através desta tecnologia vai saber qual o melhor tipo de cultura para cada solo e poupar entre 20% a 30% o consumo de água. É esta a hora de acelerar o passo para uma agricultura mais sustentável. E para mais uma Hora de Agir, eu tenho aqui comigo Luís Louros, que é presidente do Politécnico de Porto Alegre, e José Rato Nunes, que é professor de Ciências Agrárias aqui na Escola Superior Agrária do Politécnico de Porto Alegre. Eu começava esta conversa com o Luís Louros. Que projeto inovador é este do Agro Water Saving? Queres-nos explicar um pouco qual foi a ideia que teve na gênese deste projeto? Bem, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Este projeto é um projeto que surgiu aqui no seio da Escola Agrária de Elvas e que nós coordenámos. Um projeto que foi candidatado à Fundação La Caixa, nos primeiros projetos de investigação e inovação que houve a nível nacional, e que tinha como resposta cruzar, por um lado, desmistificar um bocadinho a ideia que a agricultura não é uma ciência de ponta, onde a tecnologia tem um papel fundamental, e por outro lado, resolver um problema, tentar resolver ou ajudar a resolver um problema que é um problema muito significativo, que se prende com a questão da sustentabilidade do regadio. E então é um projeto que cruza a parte agrária com a componente tecnológica, tira partido de uma tecnologia existente e muito conhecida na área da engenharia civil, não é? Ou seja, o Ground Penetration Radar, que permite testar e verificar densidades diferentes, e o que nós fizemos foi utilizar esse sistema para efetivamente medir a profundidade útil de solo. Com que objetivo? Com o objetivo de otimizar o uso da água. Para quê? Para não estar a tentar umedecer camadas de solo
onde os sistemas radiculares já não se desenvolvem. Isso é uma medida muito importante para atingirmos uma maior eficiência hídrica na agricultura, que fala-se muito nas redes prediais urbanas, das perdas de água, mas a agricultura é que representa um grande consumo de água, não é? Sim, nós sabemos que ao nível dos sistemas agrícolas, dependendo das latitudes, estamos a falar de 75%, 80%, na região Alentejo há áreas onde mais de 80% do consumo de água é responsabilidade da agricultura. E por isso, fazer reduções significativas no consumo de água na agricultura tem um aspecto muito significativo e que pode ser preponderante na poupança da água. Este é um projeto interdisciplinar que integrou o nosso Departamento de Informática, o Departamento de Ciências Agrárias, o Departamento de SIG, de Sistemas de Informação Geográfica. Para quê? Todos juntos fizemos uma aplicação móvel que, e é importante dizer isto, grande parte dos agricultores de explorações de maior dimensão já utilizam agricultura de precisão e regam efetivamente na medida do que é necessário. Para o pequeno e médio agricultor. Exatamente. Estamos a falar de uma ferramenta que pode ser utilizada por qualquer agricultor. E o que é que isto faz? Qualquer telemóvel que tenha GPRS, ou seja, que tenha um sistema de georreferenciação e de localização, pode utilizar isto. Foi feita uma aplicação móvel que utiliza dados do IPMA, utiliza dados de profundidade útil do solo medida através do Ground Penetration Radar. Fizemos um mapa utilizando geoestatística e ele sabe exatamente naquela parcela que não vale a pena estar a tentar umedecer 1 metro cúbico de solo, como se a profundidade útil fosse 1 metro, quando se calhar só existem 40 centímetros de profundidade útil. E basicamente essa foi a filosofia do projeto. Portanto, de uma forma fácil, o agricultor instala a sua app no telemóvel, consegue identificar a sua parcela. Exatamente. E consegue ver quanto é que precisa de regar para determinada cultura naquela... A aplicação é mutável, podemos adicionar mais culturas, mas introduzimos aquelas que são as principais culturas da região e o agricultor pode escolher qual a cultura, quando é que foi feita a sementeira e a partir daí o programa automaticamente vai dizer ao fim de X semanas está no estado de desenvolvimento X, o sistema radicular terá uma profundidade aproximada de Y e então só vai umedecer aquela proporção de solo, porque dependendo do tipo de solo, efetivamente a quantidade de água que é preciso colocar é diferente. E como é que um agricultor aqui da região, que ainda não tenha essa aplicação instalada, pode aceder a... Basta que contactem os serviços de informática do Politécnico. José Rato Nunes, aqui no Alentejo, tem estudado aqui a Escola Agrária a sustentabilidade do regadio. O regadio que mudou a paisagem do Alentejo. Como é que olha para este percurso que tivemos aqui no Alentejo? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que me fizeram para estar aqui presente. A pergunta que me põe é muito pertinente. O regadio é algo que nós não podemos estar a discutir se vai ou não vai existir. Porquê? Porque a população mundial está a crescer e o regadio é fundamental para produzir alimentos para a população mundial. A produção de alimentos nos próximos 30 anos tem que aumentar 60% a 70%. Não há mais terra para a agricultura. E, portanto, temos que aumentar a produtividade da terra existente. E uma das ferramentas principais é, de facto, o regadio. Os agricultores de regadio em Portugal têm feito um caminho notável, em termos de uso eficiente da água. Passámos em 40 a 50 anos de rega por alagamento com eficiências baixíssimas para sistemas de rega altamente controlados, quer por aspersão, quer mesmo gota a gota, ainda mais controlado, em que a eficiência do uso da água é muito maior. Portanto, os agricultores têm feito esse trabalho de aumento da sustentabilidade. Há, de facto, ainda um caminho muito grande para fazer. De facto, a agricultura utiliza grande parte da água a nível nacional e mesmo a nível mundial. São 75%. Em Portugal, cerca de 75%. Se formos a Espanha, são mais, são 82%, 83%. Há algumas regiões em Portugal que superam, inclusive, aos 90%. Regiões com menos habitantes e menos indústria. Obviamente, a agricultura torna-se o principal consumidor. E, portanto, temos que aumentar essa eficiência. Os agricultores estão a fazer esse trabalho. Há, de facto, solos que podem ser regados sem grandes inconvenientes. Há, de facto, solos que são muito mais sensíveis a alguns aspectos derivados do regadio, nomeadamente a salinização e a sodização. Temos que saber qual é o solo que estamos a regar, temos que saber como estamos a regar, temos que saber, sobretudo, a qualidade da água que estamos a utilizar e a quantidade que estamos a utilizar. Quanto mais água utilizarmos, obviamente, maiores serão os problemas. Quanto pior for a qualidade da água, maiores são os problemas e, portanto, cada situação é uma situação. E nós trabalhamos há cerca de 30 anos nessa área e reunimos já um conjunto de informação que ainda continuamos a trabalhar nessa área, que nos permite, neste momento, esse conjunto de informação
fazer algum aconselhamento técnico e cientificamente correto do que se deve regar e em que quantidades se deve regar. Mas a sustentabilidade é, de facto, o nosso objetivo máximo e também dos agricultores. Aquilo que muitas vezes se discute é, digamos, a perda de biodiversidade também nas grandes culturas. Há alguma forma que nós possamos mudar já nestas grandes produções para que a biodiversidade esteja presente? Porque mais biodiversidade também são menos pragas e menos doenças, portanto, e menos uso, talvez, dos químicos, de pesticidas. Como é que se pode trabalhar isso? De uma forma muito fácil e acho que muito lógica. A biodiversidade é afetada pelas monoculturas, seja em sequeiro, seja em regadio. Se nós tivermos monoculturas de grande extensão em sequeiro, também temos problemas de biodiversidade. Claro que no regadio isso é mais notório. A única forma de combater isso é não se permitir que se façam plantações contínuas da mesma espécie, da mesma variedade, em grandes extensões. Se fizermos uma mancha de olival de 500 hectares, obviamente temos uma única cultura. Em 500 hectares não há biodiversidade, quer dizer, há ali uma grande concentração de uma única espécie. Se tivermos manchas de olival super intensivo, mas manchas de 20, 30 hectares intercalados com outro tipo de culturas, obviamente que a biodiversidade aumenta muito. Não tem a ver com o regadio, Isso não tem a ver com a dificulta- estratégia de culturas que nós temos. Isso não dificulta a mecanização do próprio... Dificulta. Existem áreas mínimas para que uma cultura seja rentável, existem áreas mínimas para que determinada maquinaria possa ser utilizada com rentabilidade. No olival estamos a falar, sei lá, uma mancha de olival de 30, 40 hectares tem todas as condições para ser rentável. Não precisa de ser uma mancha de 100 ou 150 ou 200 hectares para ser rentável. Portanto, está estudado. Sabe-se quais são as áreas mínimas para que uma cultura de facto seja rentável e a utilização da maquinaria seja rentável e, portanto, acho que é por aí que temos que ir, acima de tudo. Luís, podem ser aqui introduzidos outros conceitos da agroecologia, do agrosilvopastoril, o novo desenho destas produções? Como é que nós podemos aqui melhorar ou que outras formas temos para levar mais biodiversidade para estas produções agrícolas? O grande problema, e quando nós falamos de monoculturas, obviamente que há aqui uma tentativa, e acontece tanto na parte agrícola como na parte florestal. Quer dizer, toda a gente demoniza agora o olival superintensivo como se demoniza o eucalipto. Mas a questão não tem a ver com a espécie em si, tem a ver com a utilização que se faz da espécie e com a extensão da produção. O fundamental é haver aqui uma multiplicidade de culturas e haver aqui também uma gestão que eu diria que não pode ser única e exclusivamente feita pelo agricultor. Tem que ser uma gestão macro. Porquê? Porque se nós olharmos para uma lógica de continuidade, quer dizer, eu sou um agricultor e tenho uma parcela de 40 hectares de olival superintensivo. Se o agricultor que está ao meu lado, que tem outros 40, quiser fazer super intensivo olival e os outros 40, quer dizer, estamos a falar em sistema cumulativo e no final o resultado é o mesmo. Não é? Tem que ser uma gestão integrada da paisagem e numa lógica, se calhar, agro-silvopastoril, como referiu. Deixa-me aqui arriscar, é provavelmente recuperar aquele conceito do professor Gonçalo Ribeiro Teles, mata, orla e clareira. Sim, acaba por estar relacionado. Porquê? Estamos a falar de diversidade de paisagem, da importância da diversidade da paisagem na manutenção daquilo que é a biodiversidade e a sua sustentabilidade. Porque os sistemas, quando são sistemas contínuos, não quer dizer que não sejam sustentáveis. Pensemos, por exemplo, na floresta amazónica. A floresta amazónica é uma floresta de densidade muito elevada e que não faz com que não seja sustentável. A questão é que não é monoespecífica, ou seja, ela não tem uma espécie. Tem uma riqueza brutal. Tem uma riqueza brutal do ponto de vista faunístico e florístico, que vive ali uma questão de harmonia e o ecossistema vive em biocenose. Não é? Temos ali uma questão muito específica de sustentabilidade. Quando nós fazemos um sistema agrícola, estamos a falar de um sistema que é alterado, é um sistema introduzido. E a forma de o tornar mais sustentável é inserir-lhe esta biodiversidade. José Rato Nunes, o professor Mário Carvalho disse aqui nesta escola e disse também já no Hora de Agir que o solo devia estar no centro da política agrícola. O solo que foi maltratado desde os tempos da monarquia, depois das campanhas de trigo do Salazar. Como é que se melhora aí esse teor de matéria orgânica no solo? O que é que se pode fazer? E, de facto, o que ele disse eu concordo inteiramente. O solo deverá estar no centro da agricultura. Como é que nós podemos melhorar os teores de matéria orgânica nos solos? Olha, em primeiro lugar,
tudo o que são resíduos de cultura devem ser ficados no solo. É a nossa principal fonte de matéria orgânica. Tudo o resto são fontes pontuais e acessórias, mas são os resíduos das culturas que são a nossa principal fonte de matéria orgânica. Depois, outro aspecto também muito referenciado pelo professor Mário de Carvalho, tem a ver com a mobilização do solo. A mobilização do solo só se justifica em situações muito pontuais. Os micro-organismos que mineralizam a matéria orgânica são aeróbicos. Sempre que nós lhe fornecemos mais oxigênio, A mobilização do solo é lavrar a terra. Lavrar a terra, agradar, portanto, tudo o que seja movimentar solo. Mas como é que nós plantamos as batatas sem mobilizar o solo? Estamos a falar de uma cultura que é uma hortícola em pequenas áreas e que, nesse caso, estamos a falar de uma cultura que provavelmente tem que receber matéria orgânica de fontes externas. Eu estou a falar da grande extensão. Da plantação do trigo? Estou a falar do olival, estou a falar dos cereais, em que a mobilização, de facto, não é necessária para que se proceda à sementeira. Hortícolas são coisas diferentes, mas hortícolas têm um valor acrescentado geralmente muito superior. Permitem que nós adquiramos matéria orgânica no exterior e que a apliquemos ao solo, e aí conseguimos resolver o problema. Não estamos a falar sequer de fertilizantes, estamos a falar de um componente essencial para a agregação do solo, para a retenção de água, para a retenção de nutrientes, para a drenagem, para o aumento da taxa de infiltração. Nós estamos a falar de um componente que em Portugal nos solos entra entre 2% e 3%, 4% no máximo, do que é a massa do solo, mas estes 2, 4% têm um peso em termos da fertilidade e da sustentabilidade desses solos enorme. Ou seja, são eles que são um garante quase dessa sustentabilidade. E daí que aumentar o teor de matéria orgânica nos nossos solos seja fundamental. E um dos momentos desta Hora de Agir é a hora individual dos nossos convidados. O que é que cada um e cada uma pode fazer por um mundo melhor individualmente? Eu perguntava ao Luís Louros: Luís, nesta Hora de Agir, tu já és uma presença habitual, qual é que é a tua Hora de Agir? Como hoje estamos a falar da agricultura e do AgroWater Saving, eu acho que talvez hoje a Hora de Agir fosse sensibilizar mais e de uma forma mais generalizada os agricultores para a importância da sustentabilidade na prática agrícola e percebermos que às vezes, por pouco que se possa melhorar, esse pouco pode ter um impacto muito significativo naquilo que é a sustentabilidade ambiental das regiões, do país e do mundo. José Rato Nunes, e a sua Hora de Agir? A minha hora de agir vai também na sustentabilidade, mas vai para o uso eficiente da água, na agricultura e noutras atividades, mas sobretudo na agricultura. Os agricultores terão que começar a consciencializar-se que, no futuro, o paradigma deixará de ser a máxima produção, mas passará a ser a máxima produção por litro de água utilizado, que é um fator de produção escasso e cada vez mais escasso. Está na altura de aumentarmos a nossa eficiência de rega, quer mudando sistemas de rega, quer fazendo uma gestão mais adequada da água. E este foi mais um Hora de Agir aqui em Elvas. Falámos do regadio, falámos de como levar a biodiversidade para a agricultura intensiva e superintensiva. Falámos do solo, um solo tão maltratado em Portugal desde os tempos da monarquia e que deve ser agora colocado no centro da política agrícola, melhorando o teor de matéria orgânica no solo. Falámos do agro-silvopastoril, da agroecologia, desta forma de fazer agricultura mais sustentável e que já existe aqui na Península Ibérica desde o século XV. Falámos do AgroWater Saving, da eficiência hídrica, em mais uma Hora de Agir, a puxar pelos bons exemplos, a procurar soluções para a crise climática e nós, já sabe, temos encontro marcado outra vez na próxima semana. Um abraço e até lá.